Boa noite. Esse é o Lendo com Amorim. Eu sou Matheus Amorim e a gente está lendo, né, retomando na verdade, essa obra magnífica, A Revolta de Atlas. A gente parou no segundo episódio, lá na página 22, né, começando agora a página 23. Então a gente viu lá a nova personagem que apareceu, a Dagny. Uh, Vimos também o James Taggart e o outro personagem era o Jim. Não, Jim é o James, né? O apelido dele lá é Jim. E o outro personagem era o. Qual é o nome dele? Era o. Caramba, até como personagem relevante eu esqueci o nome do guri. Deixa eu ver aqui. É o Ed Withers, lembrei. Então vamos lá, retomando aqui, vamos lá na página 23, no início da página, né? Segundo parágrafo. E continua assim, né? Ela estava sem dormir havia 2 noites. Então, só para retomar, né? Se ambientar aqui com onde a gente estava. Basicamente, a gente encontrou aqui com a Dagny, né? Ela estava num trem, aparentemente, e ela estava ouvindo uma música. E a gente fica meio que sem entender, né? Se ela estava ouvindo uma música com um fone, ou se estava tocando nas dependências ali do trem, do vagão. Mas depois a autora ela passa para nós exatamente da onde está vindo essa música, né? Da onde está ecoando essa música, que é de alguém assoviando. E normalmente quando alguém assovia não é uma melodia perfeita, né? Porque o assovio não é capaz de reproduzir aquelas notas, mas ela estava tão absorta ali na melodia que ela nem se deu conta de que era um assobio, né? Só se deu conta depois. Enfim, no final das contas era um assovio. Quem estava assoviando? Era um rapaz que estava trabalhando ali na linha do trem e era uma obra que ela gosta muito, né? Um autor que ela gosta muito, que é o tal de Richard Halley. Ele fala para ela indaga ele e ele responde que é qual música é essa? Ela fala, perdão, ele fala que é o quinto concerto de Halley. Ela fala que isso não existe, né? Ela só tinha ouvido até o quarto. Aí ele desconversa e basicamente é onde a gente se encontra agora. Então vamos lá. Ela estava sem dormir havia 2 noites, pois não se podia permitir fazê-lo. Tinha muitos problemas e que, pen... e que... Opa! Tinha muitos problemas em que pensar e pouquíssimo tempo. O trem devia chegar a Nova York bem cedo, na manhã seguinte. E embora ela precisasse de tempo, queria que o trem fosse mais depressa, e aquele era um Cometa Taggart, o trem mais rápido do país. Tentou pensar, mas a música permanecia em sua mente, e ela continuava ouvindo os acordes orquestrais que lhe chegavam como passadas implacáveis de algo que não podia ser interrompido. Balançou a cabeça com raiva para fazer cair o chapéu e acendeu um cigarro. Não dormia, pensou. Podia aguentar até a noite do dia seguinte. O ritmo das rodas aumentou. Ela estava tão acostumada com aquele ruído que não o ouvia conscientemente. Mesmo assim, e um detalhe aqui, né? Não o ouvia conscientemente. Esse não ouvia conscientemente nos diz que ela é bem acostumada aí a andar de trem, né? Porque chega um momento que você já nem ouve mais os sons ali. E normalmente isso acontece com um ambiente que você já está muito familiarizado. Então, pode ser isso. Balançando a cabeça com raiva para fazer cair o chapéu, acender um cigarro. Aqui eu já passei. Voltando aqui. Tenho uma mania de me perder. Aqui. Mesmo assim, o som criava dentro dela uma sensação de paz. Então é como se fosse aquele ruído branco. Eu não sei se vocês fazem isso, mas normalmente o pessoal coloca, né, tipo barulho de chuva para dormir, aquele ruído branco que fica de fundo, que você conscientemente não percebe ele, mas ele tá ali e vai te despertando sensações. No caso dela aqui, ela tinha uma sensação de paz ao ouvir as rodas do trem. Quando apagou o cigarro, sentiu imediatamente que precisava de outro. Tá? Caipora, Dagny. Mas achou, ou então a caipora, ou então a situação, né? Porque a Ayn Rand está construindo aqui, você vê que ela está aflita, né, com alguma coisa, ela está extremamente ocupada, não tem tempo para dormir, não tem tempo para nada, na verdade, né? E mesmo assim quer que o trem chegue logo ao destino dela, provavelmente para continuar fazendo as coisas, as tarefas, né, que ela tem para fazer. Então ela é uma pessoa bastante ocupada. Então talvez a sensação aí
de ansiedade faça com que ela acenda um cigarro do outro mais do que o próprio vício, né? Não é nem tanto um vício de fumar, desejo de fumar, mas é a sei lá, acho que é algo natural, né? Ela vai ficando ansiosa e vai fumando ali. Como ela não tem nada para fazer, né? E pensando muito, ela acaba acendendo vários cigarros. Dá a entender isso, né? Vamos ver. Mas achou que devia se dar um tempo, só uns poucos minutos, antes de acendê-lo. Ela tinha caído no sono e agora despertava com um solavanco. E sabia que havia alguma coisa errada, embora não soubesse o que, era que o trem tinha parado. O vagão estava em silêncio e na penumbra. A luz azul das lâmpadas deu uma olhada no relógio. Não havia razão para aquela parada. Olhou pela janela, o trem estava imóvel no meio de um descampado. Não dá para entender aqui que ela é uma passageira comum, né? Porque uma passageira comum, se acontece alguma coisa, tem para, sei lá, o máximo que você fica é, poxa, tem parou tal. Mas você não vai ficar. Você vê que ela tem várias identificações, né? A luz, a lâmpada, o trem parou, não era para parar aqui. Ela já tem uma série de gatilhos ali que vão acontecendo conforme as informações, né? Vão chegando para ela ali. As informações não que alguém está falando para ela, mas que ela vai observando pela janela, provavelmente. Ouviu que alguém se mexia do outro lado da cabine e perguntou: há quanto tempo estamos parados? Mais ou menos 1 hora, respondeu a voz de um homem, indiferente. Ele olhou para ela, espantado, pois se levantava e correra para a porta. Havia lá fora um vento frio e uma extensão vazia de terra debaixo de um céu vazio. Ela ouviu um ruído de plantas que se agitavam na escuridão. Lá na frente, divisou os vultos de homens de pé, perto da locomotiva, e acima deles, dependurada, descansando-se do céu, a luz vermelha de um sinal. E aí, essa luz vermelha de um sinal, provavelmente de um sinaleiro, né, dado que ela está aqui num trem. Caminhou rapidamente na direção deles, vendo desfilarem por ela as rodas imóveis do trem. Ninguém se designou a olhar para ela quando chegou junto deles. Lá estavam alguns membros da tripulação e alguns passageiros aglomerados, embaixo da luz vermelha, parados e conversando, numa plácida indiferença. O que está havendo? Perguntou. O maquinista se virou, espantado. A pergunta havia soado como uma ordem, não como a curiosidade amadorística de um passageiro. Ela conservava as mãos nos bolsos, a gola levantada. O vento agitava seus cabelos e os fazia bater-lhe no rosto. Sinal vermelho, senhora, disse ele, apontando para cima com o polegar. Há quanto tempo está assim? 1 hora. Estamos fora da linha principal, não estamos? Sim, senhora. Por quê? Não sei. Eu acho, disse o chefe do trem, que a chave não está funcionando direito. Não tínhamos nada que ter saído para este desvio. E essa coisa aí, acrescentou apontando para o sinal vermelho. Para mim está quebrada, não vai mudar de cor. Que providência vocês estão tomando? Estamos esperando que a luz mude. O silêncio dela era de raiva. O foguista riu. Na semana passada, o especial da Sul Atlântica ficou largado no desvio durante 2 horas, só por causa de um erro de alguém. Este é o cometa Taggart, disse ela. O cometa nunca chegou tarde. É o único trem no país que nunca se atrasou, disse o maquinista. Há sempre uma primeira vez, disse o foguista. Foguista, não folguista. Foguista. A senhora não entende de ferrovias, moça, disse o passageiro. Não há um sistema de sinais. Perdão. Não há um só sistema de sinais, nem um só despachante no país que valham alguma coisa. Ela não se voltou nem olhou para ele, mas falou para o maquinista. Já que o senhor sabe que o sinal está quebrado, o que pretende fazer? O homem não gostou do seu tom autoritário e não pôde entender por que ela o adotava com tanta naturalidade.
Parecia uma mocinha. Só a boca e os olhos mostravam que tinham quase 30 anos. Os olhos, cinza escuro, eram diretos e perturbadores, como se atravessassem as coisas, empurrando para o lado tudo o que era irrelevante. O rosto lhe parecia levemente familiar, mas não se lembrava de onde o conhecia. Então o rapaz olhou para ela ali, identificou, né, que era alguém que ele conhecia, mas não sabia de onde. Identificou que ela tinha características, né, que ela parecia, tinha um tom autoritário e lhe parecia bem familiar. O tom autoritário parecia familiar a ela, né? Ou seja, ela era naturalmente assim, não estava se fazendo, né? Minha senhora, não tenho a intenção de arriscar minha pele, respondeu ele. Ele quer dizer que a nossa obrigação é cumprir ordens, disse o foguista. Sua obrigação é botar esse trem para andar. Avançando o sinal, não. Se a luz manda parar, a gente para. Luz vermelha é sinal de perigo, minha senhora, disse o passageiro. Não nos arriscamos, disse o maquinista. O culpado por tudo isso vai botar a culpa em nós se tomarmos alguma iniciativa. Por isso, só vamos sair daqui quando alguém nos der a ordem para sair. E se ninguém der ordem? Alguém vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. Quanto tempo vocês pretendem esperar? O maquinista deu de ombros. Quem é John Galt? E aí, de novo, aquela expressão, né? Quem é John Galt? Então, você vê que essa expressão aqui, mais do que um significado e tal, é mais uma expressão, né? Do tipo, quem sabe, né? Quem vai saber? Vamos lá? Ela quer dizer, não faça perguntas a que ninguém pode responder, disse o foguista. Ela olhou para a luz vermelha e para os trilhos que se perdiam na escuridão, na distância inalcançável, e disse então: avance com cuidado até o próximo sinal. Se estiver em ordem, vá para a via principal, e aí pare no primeiro centro de controle. Ah, é? Por quem? Por ordem de quem? E aí ela responde, né? Minha. E quem é a senhora? Foi apenas uma pausa, um momento de perplexidade diante de uma pergunta pela qual ela não esperava. Mas o maquinista olhou para o seu rosto com mais atenção e exclamou: Meu Deus! Ao mesmo tempo que ela respondeu, sem tom de ofensa, apenas como quem não ouve a pergunta com muita frequência. Nossa, tá ok. Dagny Taggart. Ah, descobrimos quem é a Dagny. Por que ela age como age? Por que ela está preocupada? Ah, agora sabemos, agora tudo faz sentido. Ah, ela é a Dagny Taggart, ou seja, ela, não vou dizer que é dona, porque a gente não sabe, mas provavelmente tem influência, tem relevância ali dentro da Taggart Transcontinental. A gente sabe que o Jim, que também é James Taggart, ele é o presidente, mas ela tem algum cargo de extrema importância, dado que até os maquinistas ali conhecem a expressão dela, né, a face dela. Por mais que não seja muito familiar, porque ele não reconheceu ela de princípio, né, mas quando ele identificou, talvez por causa da noite escura e tal, quando ele olhou bem para quem era, ele conseguiu reconhecer. Então ela tem uma relevância, o pessoal conhece ela dentro da organização, né? Vamos lá? Essa não, exclamou o foguista, quando um silêncio pesado caiu sobre todos. Ela continuou, com o mesmo tom de autoridade tranquila. Então, não é que ela saiu gritando, dando ordens. Não, ela tinha autoridade, porque de fato ela aparentemente é alguém que está no comando, e isso é natural a ela, mas estava bem tranquila, né? Então, né, como se ela tivesse brigando, alguma coisa nesse sentido. E ela falou, prossiga até a via principal e pare o trem para mim no primeiro escritório ferroviário que encontrar aberto. Sim, senhora. É preciso compensar o tempo perdido. Você tem todo o resto da noite para fazê-lo. Faça a cometa chegar dentro do horário previsto. Sim, senhora. Quando ela já se virava para se afastar, a voz do maquinista a interrompeu. Se houver algum problema, é responsabilidade da senhora? É. O chefe do trem a seguiu enquanto ela retornava. Parecia desnorteado e dizia: mas um vagão comum, senhorita Taggart. Por quê?
Por que não nos avisou? Ela sorriu com naturalidade. Não tinha tempo para formalidades. Meu vagão particular foi atrelado ao número 22 em Chicago, mas saltei em Cleveland. E como o trem estava atrasado, passei para o Cometa, sem o meu vagão. Não havia mais lugar em nenhum vagão-leito. O chefe do trem sacudiu a cabeça. O irmão da senhora não teria embarcado no vagão de segunda. Ela riu concordando. Olha lá, olha lá. Então, Jim também é famoso. Ela sorriu. Ela riu, concordando. É verdade. Os homens perto da locomotiva a observavam enquanto ela se afastava. O jovem guarda-freio, que estava entre eles, perguntou, apontando para ela. Quem é aquela, afinal? Aquela é a pessoa que manda na Taggart Transcontinental, disse o maquinista. E em sua voz parecia ouvir-se um tom de respeito genuíno. Ela é a vice-presidente de operações da Taggart Transcontinental. Então você vê, né? O Jim é o presidente, ela é a vice-presidente, mas tanto pela expressão que a Ayn Rand dá para ela aqui, né? E ela não precisou falar muito, mas a expressão que ela tem e a expressão que o Jim tem, você sabe que ela está no comando. Essa informação final aqui, ela nem precisaria, né, a quem prestou atenção, só passar a moto aqui. Para quem prestou atenção, né, na descrição da Ayn Rand lá do Jim e para quem prestou atenção agora em todas essas descrições, todas essas informações que a Ayn Rand passou sobre a personagem, já daria para entender que ela é que faz acontecer, né, e o Jim é muito mais um bonachão, né, muito mais uma pessoa que está ali por fachada, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá, vamos seguir, já dei informação demais. Mas também ficou intrínseco, né? Dá para entender. Só lendo aqui até aqui já daria para entender isso. Então, quem é aquela final? Tal. Quando o trem deu a partida, com o seu apito estridente ressoando pelos campos, Dagny sentou-se perto da janela e acendeu outro cigarro. Pensava, está tudo caindo aos pedaços, exatamente como aqui, por todo o país. Coisas assim podem acontecer em qualquer parte e em qualquer momento. Mas não sentia ansiedade ou raiva. Sabia que não tinha muito pela... Opa, perdão. Perdi aqui. Sabia que não tinha muito tempo pela frente para isso. Este ia ser apenas mais um assunto a ser discutido entre muitos outros. Sabia que o superintendente da divisão de Ohio não era apenas... não era dos melhores, mas era amigo de James Taggart. Então, por conta da amizade, né, ela está tendo um problema lá em Ohio. Algum tempo atrás, ela deixava de insistir em sua demissão porque não tinha ninguém melhor para substituir no cargo. Como era difícil encontrar pessoas competentes. Mas tinha de se livrar dele e dar seu posto a Owen Kellogg. Acho que se lê assim. Um engenheiro jovem que estava realizando um trabalho brilhante como assistente administrativo no terminal Taggart de Nova York. Na verdade, era Kellogg que estava dirigindo o terminal. Durante algum tempo, ele havia observado o seu trabalho. Vivia procurando centelhas de competência como se fosse uma obstinada catadora de diamantes no monturo. Kellogg era ainda muito moço para ser nomeado superintendente de divisão. Ela pretendia esperar mais um ano, mas agora não havia tempo a perder. Precisava falar com ele logo que chegasse. A faixa de terra, que se via vagamente pela janela, começava agora a correr mais depressa, transformando-se numa tira cinzenta. Através das secas frases que povoavam seus pensamentos, verificou que havia tempo para sentir algo, a dura e exultante sensação de estar agindo.
Então, é isso. E aí finaliza aqui, não o capítulo, né, mas essa cena, né? Finaliza aqui essa cena. A Ayn Rand, ela coloca ali 3 pontinhos, né? Uma reticências que divide o texto em 2. E aí a gente provavelmente agora vai para outra cena. Vamos lá. Ao receber no rosto a primeira lufada de ar sibilante, quando o cometa mergulhou no túnel do terminal Taggart sob a cidade de Nova York, Dagny Taggart se esticou na cadeira rígida. Sempre experimentava aquela sensação ao entrar nos túneis. Um misto de ansiedade, esperança e secreta exaltação. Era como se até então a vida fosse uma fotografia de coisas sem forma, impressa precariamente em cores pálidas. Agora, ao contrário, ela entrava num desenho esquemático, rápido e vigoroso, feito em, pinceladas bruscas. As coisas pareciam nítidas, importantes, e valia a pena se relacionar com elas. Olhava os túneis enquanto passava. Paredes nuas de concreto, uma rede de canos e fios, trilhos que desapareciam em buracos negros, onde luzes verdes e vermelhas, como manchas coloridas, brilhavam ao longe. Nada mais havia, nada mais havia, nada que diluísse as coisas, de modo que era possível apreciar a determinação nua e a engenhosidade que a transformara em realidade. Pensou no edifício Taggart, que neste momento estava acima de sua cabeça e procurava o céu. Pensou que estava nas raízes do edifício, raízes ocas que se retorciam no subsolo e alimentavam a cidade. O trem parou e ela desceu. Ao contato do concreto da plataforma sob os seus pés, sentiu-se leve, ágil, pronta para a ação. Começou a andar depressa, como seus passos rápidos pudessem dar forma às coisas que sentia. Demorou a perceber que estava assoviando algo, o tema do quinto concerto de Haydn. Então, nossa, só de ouvir, né, aqueles poucos momentos, ela já conseguiu decorar ali o tema do quinto concerto de Haydn, que supostamente não existia, né? Sentiu que alguém olhava para ela e se voltou. Era o jovem guarda-freio, que a observava, tenso. Dagny estava sentada no braço da poltrona, em frente à escrivaninha de James Taggart, com o casaco aberto, deixando aparecer sua roupa de viagem amassada. Ed Willers estava sentado do outro lado da sala, fazendo anotações de vez em quando. Seu cargo era de assistente especial da vice-presidente de operações, e seu dever principal era o de ser seu guarda-costas contra qualquer espécie de perda de tempo. Ela lhe pedia para sempre estar presente em reuniões desse tipo, porque assim não precisava lhe explicar nada depois. Taggart estava sentado à mesa, e aqui acho que ele se refere ao James, né? Estava sentado à mesa com a cabeça encolhida para dentro dos ombros. Então, postura mesmo de alguém que não está no comando muito mais por cargo, né, por força do cargo, do que por competência, por capacidade. O James aqui, né? A linha Rio Norte é um monte de lixo do princípio ao fim, disse ela. É muito pior do que eu pensava, mas vamos recuperá-la. É claro, disse Taggart. Parte dos trilhos pode ser salva. Não muito e não por muito tempo. Começaremos colocando trilhos novos nos trechos montanhosos. O Colorado primeiro. Trilhos novos em 2 meses. Orrin Boyle disse que encomendei trilhos da siderúrgica Hardin. O leve pigarro que partiu de Ed Willers equivalia ao seu desejo refreado de aplaudir. Taggart não respondeu de imediato. Após uma pausa, disse: Dagny, por que você não se senta direito, como todo mundo faz? O tom de voz era petulante. Ninguém trata de negócios desse jeito. Eu trato. Ela esperou. Ele perguntou, evitando o olhar dela.
Você disse que já encomendou os trilhos da siderúrgica Harden? Ontem à tarde, telefonei para ele de Cleveland. Mas a diretoria não autorizou. Eu não autorizei. Você não me consultou. Dagny estendeu o braço, pegou o telefone na mesa dele e o ofereceu ao irmão. Ligue para Harden e cancele o pedido. Taggart se encostou na cadeira. Eu não disse que quero cancelar nada, retrucou irritado. Não disse isso absolutamente. Então o pedido está de pé. Também não disse isso. Aí é muito complicado, né? Ou seja, o que ele quer, na verdade, é a solução pronta e que se acontecer alguma coisa, ela que seja responsável. Mas ele não vai dizer isso. Vamos lá. Cadê? Dagny se virou. Ed, mande preparar o contrato com a siderúrgica Harden. Jim vai assinar. Tirou um pedaço amassado de papel de um dos bolsos e estendeu para Ed. Aqui estão os números e as cláusulas. Mas a diretoria ainda não foi dizendo Taggart. Vamos ver agora qual vai ser a resposta da Dagny. A diretoria não tem nada a ver com isso. Eles autorizaram a comprar os trilhos 13 meses atrás. Quanto ao lugar onde você faz a compra, é problema seu. Não acho direito tomar uma decisão. Isso mesmo. Não acho direito tomar uma decisão dessas sem dar à diretoria uma chance de opinar. Nem vejo razão para que eu assuma a responsabilidade. Lógico, né? Isso aí é óbvio, a gente já não precisa ser muito inteligente, nem ter lido muito do livro para ver que isso é uma verdade. Então, qual que é a resposta aqui, né? Qual que é o clímax? Qual que é o ponto máximo aqui do Jim Taggart, né? Nem vejo razão para que eu assuma a responsabilidade. E aí, qual que vai ser a resposta da Dagny? Eu assumo. Mas, e os gastos reticências, né? E aí a Dagny corta ele. Harden está cobrando menos do que as siderúrgicas associadas de Jordan Boyle. Muito bem, mas e o Boyle? Como fica? Aí é brincadeira. Aí é realmente de arrancar os cabelos. Já cancelei o contrato. Já poderíamos ter feito isso há 6 meses. E quando você fez isso? Ontem. Mas ele não me falou... Perdão. Mas ele não me telefonou para confirmar. Ele não vai telefonar. Taggart baixou a vista. Dagny não entendia porque ele não gostava de fazer negócios com Harden e porque essa repulsa era assim disfarçada, estranha. A siderúrgica Harden tinha sido o maior fornecedor da Taggart Transcontinental durante 10 anos, desde a primeira fornada da usina, no tempo em que no tempo em que o pai dela e de James era presidente da rede. Então, o Taggart aí, ele é o pai do Jim e da Dagny, certo? Tem nome o pai? Não. Vamos ver aqui. Durante 10 anos? Não, aparentemente por enquanto não tem nome, só o sobrenome. No tempo em que o pai dela e de James era presidente da rede. Durante uma década, a maior parte dos trilhos da companhia foram feitos pela Harden. Não havia no país muitas firmas que entregassem as encomendas tal como haviam sido pedidas e dentro dos prazos fixados. A siderúrgica Harden era uma dessas poucas. Se eu fosse louca, pensava Dagny, poderia concluir que o meu irmão não gosta de negociar com Harden porque este é exatamente eficiente em seu trabalho. Mas ela não podia tirar tal conclusão. Pensar assim era humanamente impossível. Não é justo, disse Taggart. O que quer dizer? Sempre negociamos com Harden. Pareceu-me que devíamos dar uma oportunidade aos outros também. Ele não precisa de nós. Já cresceu bastante. Devemos ajudar os menores, fazer com que cresçam. Senão, estaremos estimulando um monopólio. Que bobagem, Jim. Por que somos obrigados a fazer pedidos exclusivamente a Harden? Porque somos bem atendidos. Não gosto de Henry Harden. Então, eu gosto. Aí já temos um outro personagem aqui, ó. Deixa eu até grifar. É o Henry Harden. E que pelo
Pela descrição aqui, né, provavelmente é alguém importante, e como tem o sobrenome da siderúrgica, provavelmente é o presidente, né, o dono da companhia. Não gosto de Henry Harden. Eu gosto, mas isso não importa, de qualquer modo. Precisamos de trilhos, e ele é o único que pode oferecê-los. O elemento humano é muito importante. Você não tem sensibilidade para o fator humano. Não, não tenho mesmo. Se fizermos uma encomenda de trilhos de aço tão grande a Harden, aí 3 pontinhos, né? E a Dagny corta aqui. Não serão de aço, serão de metal Harden. Ela sempre evitava manifestar reações pessoais, mas não conseguiu se conter quando viu a cara de Taggart. Caiu na gargalhada. O metal Harden era uma liga nova, produzida depois de 10 anos de pesquisas. Ele a tinha colocado no mercado muito recentemente. Ainda não tinha recebido qualquer encomenda. E, como a voz de Dagny subitamente se tornou fria e direta, Taggart ficou confuso ao ouvi-la. Chega, Jim. Sei perfeitamente tudo o que você vai dizer. Que ninguém usou a liga antes. Que ninguém ainda aprovou o metal Harden. Que ninguém se interessa por ele. Pois, mesmo assim, nossos trilhos vão ser de metal Harden. Mas, gaguejou Taggart, mas, ninguém ainda usou essa liga, né? Previsível, previsível. E constatou com satisfação que Dagny ficou muda de irritação. Para ele, era um prazer observar emoções. Pareciam-lhe lanternas vermelhas ao longo do percurso desconhecido da personalidade do outro, que indicavam os pontos fracos. Mas ter emoções por causa de uma liga metálica era algo que ele não entendia, assim como não podia entender o que significava tudo aquilo. Não podia, portanto, aproveitar essa sua descoberta em relação à emoção da irmã. As maiores autoridades em metalurgia se mostram muito céticas a respeito do metal Harden. Dizem que 3 pontinhos, né? Reticências aqui. Basta, Jim. Em que opinião você se baseia? Não peço opiniões. E como se decide? Pelo discernimento. Discernimento de quem? O meu. Mas quem você consultou? Ninguém. Que diabos você sabe sobre o metal Harden? Que é a melhor coisa que você... Perdão. Que é a melhor coisa que já foi posta à venda. Por quê? Porque é mais duro do que o aço, mais barato do que o aço e dura mais do que qualquer metal existente. Mas quem afirma isso? Jim, eu estudei engenharia. Quando vejo uma coisa, eu vejo. E o que você viu? A fórmula de Harden e os testes que ele realizou com metal. Bom, se fosse tão eficiente assim, alguém já teria usado e ninguém usou. Ele viu a raiva estampada no rosto dela e continuou nervoso. Como você pode ter certeza de que é bom? Como pode decidir? Alguém tem que tomar decisões, Jim. Quem? Não vejo por que devamos ser os primeiros. Não vejo mesmo. Você quer ou não quer salvar a Rio Norte? Se a empresa pudesse, eu arrancaria todos os trilhos do sistema e colocaria trilhos de metal hard em seu lugar. É preciso trocar tudo. Nenhum segmento vai aguentar muito mais tempo. Mas ainda não podemos. Temos que sair do buraco, antes de mais nada. Você quer que isso aconteça ou não? Ainda somos a melhor ferrovia do país. O serviço das outras é muito pior. Você quer que continuemos no buraco? Eu não disse isso. Por que você sempre simplifica as coisas desse jeito e se preocupa com o dinheiro? Não vejo por que quer gastá-lo na Rio Norte, quando a Fênix Durango nos roubou tudo lá naquela região. Por que gastar mais dinheiro quando não temos proteção? Olha, agora é o suprassumo. Vamos lá. Por que gastar mais dinheiro quando o que temos, quando não temos proteção contra um concorrente que vai destruir nosso investimento? A Fênix Durango é uma excelente ferrovia, mas eu pretendo tornar a Rio Norte ainda melhor, porque vou derrotá-la se necessário. E só se for necessário, porque
no Colorado, vai haver espaço para 2 ou 3 ferrovias fazerem fortuna. Por que eu hipotecaria todo o sistema para construir uma linha só para servir Ellis Wyatt? Não aguento mais ouvir falar em Ellis Wyatt. Ele não gostou da maneira como Dagny moveu os olhos para ele e ficou parado, fitando-a por um momento. Não vejo necessidade de ação imediata, disse ele, parecendo ofendido. Nem entendo o que você considera tão alarmante na Taggart Transcontinental. São consequências de sua política, Jim. Que política? A de não fazer nada. Aí foi acréscimo meu. A resposta dela, na verdade, é aquela experiência de 13 meses... Perdão. Aquela experiência de 13 meses com as siderúrgicas associadas, por exemplo. Ou, se quer outro exemplo, a sua catástrofe no México. A diretoria aprovou o contrato das siderúrgicas associadas, disse ele, mais que depressa. Ela votou a favor da sua construção da linha San Sebastián. E não vejo nenhuma catástrofe naquilo. É catástrofe porque o governo mexicano vai nacionalizar a estrada de ferro qualquer dia desses. Mentira! Ele estava quase gritando. Isso é intriga. Tenho informações de fontes muito bem informadas que, reticências, não demonstre que você está com medo, Jim, disse ela, calma. Caramba, Jim. Jim é um vidro, não? É transparente o Jim. Dá pra notar. Ele não respondeu. Não adianta entrar em pânico, continuou ela. Tudo que podemos fazer é tentar amortecer o golpe. Vai ser um golpe duro. 40 milhões de dólares são uma perda da qual não nos recuperaremos facilmente. Porém, a Taggart Transcontinental já sofreu golpes duros no passado. Vai aguentar esse também. Recuso-me a considerar a possibilidade de que a San Sebastián vai ser nacionalizada. Tudo bem, recuse-se. Ela permaneceu em silêncio e ele disse na defensiva. Não entendo por que você faz tanta questão de ajudar Ellis Wyatt, ao mesmo tempo que acha errado ajudar um país menos favorecido. Ellis Wyatt não está pedindo a ninguém que o ajude, e eu não estou aqui para ajudar ninguém. Estou operando uma ferrovia. Isso me parece uma visão muito estreita. Não entendo por que a gente deve ajudar um homem em vez de ajudar uma nação. Porque você não está ajudando nenhum homem e nenhuma nação, você está operando uma linha de trem, que é para isso que uma linha de trem serve, né? Para servir aos seus clientes. Tem um... Como que é o nome dele? Eu não lembro o nome, eu lembro um trecho da citação e eu vou pesquisar aqui e vou falar. Não é pela benevolência do padeiro. Começa assim, ó. Achei aqui, ó. Não é pela benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses, né? Ou seja, você não tem um pãozinho quente porque o padeiro te ama. Você não tem uma roupinha para se vestir porque, sei lá, a tecelã, ela gosta de fazer roupa. Você não tem um carro porque, etc, etc, etc. Você tem essas coisas porque existem pessoas que têm interesses próprios e ela, para poder atender a esses interesses, ela precisa atender os seus interesses. Então, ela faz o pão, né, justamente porque você precisa do pão, e resolvendo o problema que é seu, ela consegue resolver um problema que é o dela. Então, de novo, né, a frase aqui é do Adam Smith, eu acho que resume muito bem isso, né? Então, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Todos nós, né, temos interesses. Isso, nessa sociedade que a gente vive, parece um crime, né? Você tem interesses. Todo mundo tem interesses, né? Todos nós temos interesses. E as pessoas que acham isso ruim, essas sim têm maus interesses, né? Ou interesses escusos, né? Porque interesse não é sinônimo de algo ruim. Interesse é simplesmente a propensão a alguma coisa, o desejo de alguma coisa, né? Agora, o interesse escuso, aí sim é algo ruim. E normalmente as pessoas que interpretam ter interesse
como algo ruim, é normalmente as pessoas que têm interesses escusos e não explicitam isso, né, e tentam disfarçar isso, justamente porque sabem que são interesses escusos. Mas, basicamente, é o que a gente pode entender aqui, né? Então, a Ayn Rand vai colocando a trama aqui e a gente vai identificando esses pontos, né? Então, você vê o Jim, ele extremamente preocupado com o social, extremamente preocupado, nossa, a gente tem que ajudar as pessoas, o país inteiro precisa, né? No caso do México lá, você viu que o país vai socializar ali nacionalizar, perdão, as linhas. O que significa isso, né? Veio um capital externo, no caso a Taggart Transcontinental, identificou ali uma necessidade, atendeu aquela necessidade, e aí aquele país vai lá e fala, não, 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 isso aqui é nosso, interesse nacional, e vai tomar o investimento que ele fez. Vai se perder, né? Porque é o país que está... você está em solo estrangeiro, você não tem direito a nada. Se o país diz que é dele, ele vai perder o investimento, e é isso. Se não desse certo, né? Porque ele tirou o capital da empresa, colocou lá. Se desse certo, o lucro é dele. Se não tivesse dado certo, o prejuízo era dele. Mas o Estado esperou, faça, a hora que fez e deu certo, ele vai lá e nacionaliza. Enfim, então basicamente é isso que aconteceu. Então por que que antes disso, né, o Estado não foi lá e fez? Porque não tinha competência, porque não conseguiu identificar, porque não tinha interesse, mas a partir do momento que o terceiro foi lá e fez, aí sim, de maneira autoritária, né, ele vai lá e age dessa forma. Então por que aquelas pessoas não eram atendidas antes, né? Porque não tinha liberdade econômica para que aquilo acontecesse. Um agente externo de um país onde existia liberdade econômica conseguiu verificar isso e foi lá atender. Então, o que o Jim aqui ele está protestando tanto, né? Ele não entende que é justamente esse tipo de pensamento que leva as pessoas a não terem os seus interesses atendidos, né? Por quê? Porque a falta de liberdade econômica faz com que os recursos fiquem escassos, tá certo? Enquanto a Dagny, ela segue justamente aqui esse pensamento, né, que o Adam Smith ele nos transmitiu nessa frase, que é justamente você vai fazer aquilo que você é capaz de fazer, você vai atender ou resolver um problema, você vai vender a solução para um problema de um terceiro, você vai identificar o problema de um terceiro para poder resolver, e aí sim, através dessa resolução, você vai conseguir recursos, né, dinheiro que é o seu. Mas, olha que interessante, que é o que ela fala aqui ó, no começo, deixa eu ver se é nessa página. Ele fala que ele não entende, né? Ele gosta de observar as pessoas, o sentimento das pessoas, e que ele não consegue entender esse sentimento que ela tem pela linha, pelo ferro, pela locomotiva, pelo trem e tal. Ele não consegue entender isso. E por quê? Porque ele não consegue entender como alguém, para ele, né, um negócio é simplesmente dinheiro. Ele não consegue entender que uma pessoa ela pode se apaixonar por aquele negócio. Ele não consegue entender que realizando, não vou falar realizando o sonho das pessoas, mas resolvendo um problema das pessoas, você se torna útil. E se tornar útil é uma das razões pela qual, né, a gente foi criado, lógico, eu sou cristão, então entendo dessa forma, a gente foi criado para ter relacionamento, mas uma das razões pela qual a gente foi criado é justamente ser útil às outras pessoas. Então, quando nós somos úteis às outras pessoas, nós somos seres humanos melhores e também nos sentimos bem, né? Então, quando você serve ao seu irmão, você se sente melhor. Mais do que dar a outra pessoa, né? Você serve a outra pessoa, a pessoa está recebendo aquilo. E você pode imaginar que a pessoa que está recebendo é aquela que está tendo alguma coisa, uma contrapartida. Enquanto aquela que está servindo, ela não está ganhando nada em troca. Mas se você ama aquilo que você está fazendo, a felicidade que você ganha em fazer aquilo, em observar que aquilo que você fez é bem feito, que a outra pessoa, ela, de alguma forma, foi afetada no sentido positivo, né? Ou seja, a vida dela foi melhorada porque aquilo que você fez com que ela se sentisse daquela forma, é muito revigorante, né? Então, quando você tem uma empresa ou você tem um trabalho, você realiza aquele trabalho muito bem, ao ponto de ter amor pelaquilo que você faz
e executa aquela tarefa, né, com esse amor, você consegue observar, poxa, isso aqui está fazendo diferença. Se eu não tivesse aqui, as pessoas sentiriam minha falta, né? Se eu não fizesse dessa forma, as pessoas sentiriam minha falta. Se eu não tivesse essa competência, essas coisas não seriam realizadas. E se elas não fossem, o mundo seria outro. Então, é muito maior do que simplesmente o dinheiro pelo dinheiro. Mas o dinheiro é uma variável do jogo que tem que ser analisada. E é isso que a Dagny ela expressa aqui através... Perdão. É isso que a Ayn Rand expressa aqui através da personagem Dagny. Tá certo? Tem uma outra frase, enquanto eu estava lendo aqui os discursos do Jim aqui, né, os textos dele, que é do... tá lá no livro que eu tô lendo, inclusive, Irmãos Karamazov. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala o seguinte, ele fala sobre um médico, né, tem um monge lá, ele tá falando sobre um médico que ele atendeu uma vez, e esse médico dizia que tanto amo mais a humanidade no geral, quanto... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, eu achei. Ó. Quanto mais amo a humanidade em geral, menos amo os homens em particular. Essa é a frase que eu queria lembrar. O que isso significa, né? A gente pode ver isso expresso aqui no comportamento do Jim. Sempre que ele vai falar, né, ou tratar de algum assunto, ele tenta levar para esse lado, né? Ele vai levando para esse lado, tipo assim, poxa, mas você não tá observando, as pessoas, elas vão sofrer por causa disso. Ou então, a gente não pode levar em consideração só o desejo do Alice Wyatt, como se ela estivesse atendendo um desejo dele, e não observando que aquilo ali é um negócio, e ele tem uma demanda, se ele tem uma demanda e tem dinheiro para pagar, eu vou lá e vou atender ele bem. Né? Ele não consegue entender isso. Então ele tem que, não, mas a gente tem que atender as pessoas, a gente tem que, não pode ir contra os desejos de um país, sabe? Sempre no genérico. Tratando as pessoas em geral, né? Sempre de maneira muito bela, sempre de maneira muito boa. As pessoas no geral, como humanidade. Temos que atender a humanidade e tal. Mas as pessoas em particular, ou seja, aquelas que existem de fato, aquelas que estão do lado dele, você viu como ele tratou o Ed Willers, você vê como ele trata a irmã dele. Então, as pessoas em particular, ele rejeita. As pessoas em particular, ele maltrata. Mas a humanidade no geral, ele enaltece. Então, esse tipo de característica a gente pode observar no Jim e também, isso aqui é uma ilustração da nossa sociedade. Né? Então, é muito interessante porque a partir dessa concatenação de desejos, de interesses, né, lá na Dagny, no Jim, a gente pode depois observar o mundo, né, e falar, olha só, essa característica tem no personagem tal, essa outra característica tem naquele personagem que a Ayn Rand descreveu tão bem. Certo? A gente vai parar por aqui, deixa eu só ver onde a gente parou aqui, peraí, um momento. Não, vamos chegar ao fim da página 31 e aí a gente para. Vamos lá, vamos seguir aqui na 31, depois a gente, virando a 32, para 32, a gente para e retoma semana que vem. Vamos lá? Deixa eu só lembrar onde eu parei, né? Aqui, ó. Recuse-se. Aqui, vamos ler daqui. Eu já li essa parte, mas eu me perdi. Vamos lá. Não entendo por que você faz tanta questão de ajudar o Alice Wyatt, ao mesmo tempo que acha errado ajudar um país menos favorecido. Alice Wyatt está pedindo a ninguém... Perdão, Alice Wyatt não está pedindo a ninguém que o ajude. E eu não estou aqui para ajudar ninguém. Estou operando uma ferrovia. Isso me parece uma visão muito estreita. Não entendo por que não entendo por que a gente deve ajudar um homem em vez de ajudar uma nação. Não estou interessada em ajudar ninguém. Estou interessada em ganhar dinheiro. Uma atitude pouco prática. Essa voracidade egoísta em relação ao lucro é coisa do passado. Todo mundo concorda com os interesses da sociedade como um todo. Devem vir à frente de qualquer negócio que... Reticências. Por quanto tempo você vai ficar se esquivando do assunto, Jim? Que assunto? A encomenda de metal Harden. Ele não respondeu. Examinava em silêncio. Seu corpo esguio, que estava ao ponto de desmoronar de cansaço, parecia sustentado pela linha reta dos ombros, e os ombros eram mantidos por um esforço voluntário e consciente. Poucas pessoas apreciavam o rosto dela. Era frio.
com os olhos vivos demais. Nada faria nascer em seu rosto tons suaves. As pernas bonitas que desciam do braço da poltrona e ocupavam o centro do campo de visão de Taggart o irritavam, por contradizer o restante de sua avaliação. Uma vez que ela se mantinha calada, ele perguntou: Você decidiu fazer a encomenda sem mais nem menos, no impulso, ao pegar no telefone? Decidi 6 meses atrás. Esperei apenas que Hank Harden pusesse o metal na linha de produção. Não o chame de Hank Harden, é vulgar. Lembra, o nome dele é Henry, né? Ela chamou ele de Hank aqui, e ele tá falando que é vulgar. Em vez de se focar no assunto, né? Ele fica se apegando aí a pormenores. Mas vamos lá. Não o chame de Hank Harden, é vulgar. É assim que todos o chamam. Não mude de assunto. Ela retoma, né? Eu não precisei, né? Você viu? Eu falei, mas ela deu de lá também. Não mude de assunto. Por que você tinha que telefonar para ele ontem à noite? Não pude encontrá-lo mais cedo. Por que não esperou até chegar em Nova York? E por que... Perdão. Por que não esperou até chegar em Nova York? É reticências. E ela fala. Porque eu vi a linha Rio Norte. Bem, preciso de tempo para pensar. Levar o assunto à diretoria, consultar os melhores reticências. Mas não há tempo. Você não me deu tempo de formar uma opinião. Pouco me importa a sua opinião. Nossa, caramba, mas ela também não perdoa, hein? Pouco me importa a sua opinião. Não vou discutir com você, nem com a sua diretoria, nem com seus peritos. Você tem uma escolha a fazer e vai fazê-la agora. Diga apenas sim ou não. Isso é uma maneira descabida, arbitrária, arrogante de reticências. Sim ou não. Este é seu problema. Você reduz tudo a sim ou não. As coisas não são absolutas assim. Nada é absoluto. Os trilhos são. Ou a gente compra ou não compra. Ela esperou e ele não deu resposta alguma. Então, se você se responsabiliza, sim. Mas a frase dele, né? Essa frase aqui vai acompanhar ele por todo o livro. Você se responsabiliza? Sim. Então vai em frente, disse ele. Mas é por sua conta. Eu falei que a gente ia parar no começo da 32, mas eu não consegui. A gente vai avançar aqui, tá? Mas é por sua conta. Não cancelo o pedido, mas não vou prometer nada quanto o que direi à diretoria. Você pode dizer o que bem entender. Ela se levantou para sair. Ele se inclinou para a frente sob a escrivaninha, como para retê-la, sem querer encerrar a reunião de modo tão decisivo. Você compreende, evidentemente, que vão ser necessárias inúmeras providências para pôr tudo isso em ordem, disse Taggart, num tom de voz que parecia dar a entender que aqueles obstáculos lhe agradavam. A coisa não é tão simples assim. Claro, disse ela. Vou lhe mandar um relatório detalhado, que Ed vai preparar e que você não vai ler. Eu gosto dela, é bem direta, né? Ed o ajudará a convencer os outros, e eu vou a Filadélfia hoje de noite para ver Harden. Temos muito trabalho a fazer, ele e eu, acrescentou. E é só isso, e nada mais do que isso, Jim. Ela já se voltava para sair quando ele falou. Para onde? Perdão. Quando ele falou. Para você, tudo está bem porque você tem sorte. Os outros não fazem assim. Fazem o quê? As outras pessoas são humanas. E ela é da onde, né? De que planeta que ela veio? Mas vamos lá. As outras pessoas são humanas, sensíveis. Não podem decidir uma vida inteira a metais e máquinas. Você tem sorte. Nunca teve sentimentos. Nunca sentiu nada. Dagny olhou para ele e em seus olhos escuros a perplexidade lentamente se transformou em indiferença. Depois, surgiu neles uma expressão estranha, que parecia de cansaço, porém exprimia muito mais que o esforço de suportar aquele momento. Ed, disse ela calmamente, eu creio que realmente nunca senti nada.
Ed Williams seguiu até o escritório. Vamos aguardar pausa aí para o feinho com a moto. Aí, continuando aqui. Toda vez que ela voltava, ele sentia que o mundo se tornava mais claro. Olha aí, o Ed gosta dela então. Ed Williams seguiu-a até o escritório. Toda vez que ela voltava, ele sentia que o mundo se tornava mais claro, simples, fácil de enfrentar, e que esquecia seus momentos de apreensão e dúvida. Ele era a única pessoa a achar completamente natural que ela ocupasse, sendo mulher, a vice-presidência de uma grande companhia de transportes. Ela lhe dissera, quando ele tinha 10 anos, que um dia chegaria, como chegara, a dirigir a companhia. Ele não se espantava com isso agora, da mesma maneira que não se espantara quando ela fizera aquela afirmação numa clareira do bosque. Então, eles se conhecem aí desde há muito, né? Mas vamos parar por aqui, senão a gente vai avançando, avançando e fica aí com 3 horas de programa, tá bom? Então a gente vai parar por aqui. Página 32, vamos começar a página 33, tá certo? Eu vou marcar aqui pra gente não se perder. E é isso, tá? A gente vai finalizar aqui e até semana que vem. Lembrando aí que esse episódio vai sair na sexta-feira, episódio da semana que vem também. Toda sexta-feira a gente tem um episódio novo até chegar ao fim desta chaproca aqui, tá certo? Então, fiquem bem, até semana que vem. Tchau, tchau.